Abra sua Bíblia, sem mais delongas, em Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nesses dias em que eu tenho vindo para cá, o Senhor tem movido meu coração a falar sobre fé. Eu creio que o Senhor, Ele tem despertado corações que são completamente incendiados pela fé nele, pela obra dele, pela palavra dele, e que vão viver e experimentar níveis maiores e melhores por aquilo que ele tem falado, que é a palavra dele. Eu tenho algo para compartilhar com você, direto do coração de Deus, e por isso, em Hebreus capítulo de número 10, a partir do verso 32 ao 39, Hebreus 10, do 12 ao 39, mantenha a sua Bíblia aberta, eu te peço total atenção agora, para aquilo que é a palavra de Deus. Diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Versículo 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que quando havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor fala conosco por meio da palavra escrita. Pai, nessa noite nós te pedimos que o teu Espírito nos conduza à exposição das tuas escrituras, à exposição da tua palavra. E que a palavra aqui lida não fique apenas como um conhecimento, um acúmulo de conhecimento no intelecto, mas que ela, Pai amado, ganhe, Senhor, um senso, uma vida, Senhor, de sabedoria e discernimento para as nossas vidas, a fim de agirmos como se fosse o Senhor agindo. Pai, nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa noite. Que não seja o Hugo ministrando, mas que seja o Senhor, o próprio Espírito Santo, falando e conduzindo cada palavra em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta interessante. É a carta em que não se prova quem é o autor e nem para quem essa carta está destinada. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, me parece que a impressão que dá é que o autor aos Hebreus está pegando na nossa mão e simplesmente transicionando o Antigo Testamento, a Antiga Aliança para o Novo Testamento, para a Nova Aliança em Jesus Cristo. Por isso, um dos objetivos dessa carta é simplesmente mostrar a superioridade de Cristo em relação a todas as revelações que já haviam acontecido. É engraçado porque, mediante a esse objetivo, a gente vai ver que aqui no capítulo 10, o autor começa a apresentar a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, sobre Moisés, Josué e Arão. Ele simplesmente, depois de mostrar que Cristo é o sacerdote melhor, que ofereceu um sacrifício melhor e que ele é no santuário melhor, ele está simplesmente colocando implicações práticas que são completamente importantes para nós e para o nosso dia a dia. Eu quero te orientar e te encorajar a prestar bastante atenção nisso. O autor aos Hebreus agora, nesse exato momento, nesse pequeno pedaço de texto que nós estamos lendo, dentro do contexto que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, ele está trazendo um apelo para o passado.
Ele está trazendo com o entendimento de uma fé que não simplesmente para num Cristo que veio, fez uma obra e esqueceu da gente, não, mas uma fé que persevera, reafirmando as verdades celestiais, para que a gente seja conduzido ao lugar que Ele prometeu. Quando nós entendemos isso, irmãos, chega a ser um tanto quanto constrangedor. Por quê? Porque é possível experimentar do amor de Cristo, não somente quando você levanta a sua mão e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso acontece, isso é um fato, mas é possível através da exortação, através da advertência e através do encorajamento, perceber que Cristo em seu zelo continua falando para você que a sua fé precisa ser perseverante. Por isso fala para esse querido aí do seu lado aí, tenha uma fé perseverante. Você vai repetir porque você não falou com toda a força que há em você. Tenha uma fé perseverante. Essa noite eu quero conversar com vocês acerca de 3 efeitos que uma fé perseverante tem na nossa vida. É diante desse encorajamento existente em Hebreus que o autor ele propõe esses efeitos e que a gente precisa a todo momento prestar atenção. Irmãos, na nossa vida cristã, um deslize só, se a gente desliga por um lapso de segundo, algo acontece, é ou não é? Se você não orar de manhã, sua vida no dia, você fala assim, nem você se aguenta, é ou não é? Já viu isso? Se não tem o devocional, só Deus para segurar, porque meu Deus do céu, se for mulher, tiver de TPM ainda, misericórdia. Homem também é enjoado, vai com calma. Mas a gente precisa entender que um descuido sequer que a gente dá na nossa vida cristã, a gente perde muito, querido. Por quê? Porque a palavra é aquilo que nos alimenta, a palavra é aquilo que nos direciona, a palavra é aquilo que traz vida para nós, a palavra é aquilo que nos transforma. Se a gente se afasta da palavra, E o interessante é que o primeiro efeito que a gente pode ver aqui, ele está exatamente do versículo 32 ao versículo 34, que é o quê? Uma fé perseverante, ela vai te lembrar do seu passado. A forma como o autor, ele começa esse versículo 32, essa unidade expositiva, é muito clara, irmãos. O autor começa tocando nas lembranças do passado. A fé que você carrega e que é perseverante em Cristo, ela toca na lógica da sua mente, ela não para simplesmente em palavras, mas ela vai lá no seu raciocínio e te diz, lembra lá atrás. Qual era o contexto da coisa? O contexto era simples, os hebreus, os cristãos que haviam se convertido, que vieram do judaísmo, eles estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo aquilo que era uma provação, a perseguição de fato, querido. E diante disso, o autor ele quer escrever para encorajar. Ele quer falar, olha, pode acontecer o que for com você, mas não desista da sua fé, não desista da sua confiança em Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma mensagem que precisa ser recebida com o coração aberto, porque nos dias que estamos vivendo, vamos lá, abra a televisão, o negócio é só notícia ruim. Abra a Netflix, é só coisa ali, ó, manipulada, um negócio ali. Umas ofertas que você não sabe de onde veio. Pelo menos você acha que não, a gente sabe. E uma fé que persevera, ela vai tocar no teu passado, ela vai dizer, ei, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Presta atenção em algo aqui. O autor está dizendo, traga a memória. Volte lá atrás e se lembre. Traga a sua memória das lutas que você já sofreu. Traga a sua memória do quanto você caminhou, do quanto você perseverou, do quanto você lá atrás, com essa mesma fé que você tem hoje, conseguiu romper os limites que você achava que não ia romper. A fé que persevera, ela sempre vai te impulsionar, ela vai falar, olha para trás para refletir aquilo que eu quero, mas olha para frente para assumir um novo nível. Tem gente que quer assumir um novo nível, crê que vai assumir um novo nível, mas não consegue parar para refletir nas coisas que já viveu em Cristo. Irmãos, a gente precisa entender que o convite para analisar, para conferir, para checar o passado,
Não é para você viver no passado. É só para bater em conferência. Passei, avancei. Por quê? Porque quem pensa no ontem, querido, consequentemente compara o hoje. É ou não é? Pensa lá atrás, você. Lá atrás mesmo. Pensa antes de você conhecer Jesus. Calma, fica tranquilo. É interessante porque a Bíblia, ela vai falar a forma como nós estávamos. Irmãos, eu não te conheço pessoalmente, eu não sei os detalhes da sua vida nem do seu passado, mas a Bíblia conhece. A Bíblia vai dizer que você estava o quê? Era inimigo, hoje você é amigo. Você era órfão, hoje você é filho. Antes você estava morto, hoje você está vivo. É interessante porque essa fé, ela toca assim no nosso passado, ao ponto de lembrarmos quem nós éramos, para que a gente entenda quem nós somos. A Bíblia te convida a fazer uma análise sobre quem você era, para você saber quem você é hoje. Por quê? Por que a Bíblia te convida a isso? Porque quando você sabe quem você é, você sabe também quem você não é. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você precisa produzir. Você sabe o que você precisa fazer. É uma questão de identidade. Não é meramente olha para o passado e ver o que aconteceu. Não, deixa eu olhar para o passado para eu me ver hoje. O nível que eu estou hoje, aonde Jesus me colocou hoje. Como é que eu estou vivendo hoje. Quais são simplesmente os princípios que eu tenho adotado para o meu hoje. Um convite ao passado. E aí o autor vai dizer em que vocês foram iluminados. Irmãos, em que vocês foram iluminados. Que iluminação é essa? É a luz do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas são as novidades sobre Jesus Cristo. Novidades sobre Jesus Cristo. É por meio do Evangelho de Jesus Cristo que você foi alcançado. É por meio dessas boas novas, dessas novidades, que a sua vida foi transformada. Que você, por mais que houvessem batalhas, por mais que houvessem lutas, provações, perseguições, você não esmoreceu. Por quê? Porque o Evangelho trouxe para você vida. E não é qualquer vida, não é qualquer nível de vida. É vida, mas é vida em abundância. É vida em abundância. Então presta atenção em algo aqui. Quando vocês foram iluminados, irmãos. Tem gente que acha que quando vem para o Evangelho, ele vai ser blindado dos problemas. Deixa eu ir para Jesus que eu não vou ter mais problema não. Ledo engano, querido. Eu estou para te dizer que o problema vai, se bestar, vai até duplicar. Eu vou para Jesus porque eu não vou ter mais problema. Cara, presta atenção, não é desse jeito. Jesus não é alguém que você pode vir e trocar um milagre por milagre e está tudo certo. Não é essa busca que a gente quer. O que a gente deseja? Relacionamento. Conhecer a Jesus, ser transformado por Jesus, ouvir ao Espírito Santo, ser direcionado, guiado, ser tratado como filho e andar como filho, ter uma identidade nele e não no mundo. Uma fé que persevera toca no seu passado, te falando, olha, o momento que você foi iluminado pelo Evangelho, que você recebeu a salvação em Cristo Jesus, esse sacrifício perfeito que o autor aos Hebreus está trazendo aqui, deixa eu te falar uma coisa, nada mais além dele pode te salvar. Tem gente que busca salvação em argumentos. Tem gente que busca salvação em lógicas. Tem gente que busca salvação em circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. Salvação não é proposta do mundo. Salvação é propósito dos céus. Salvação não é uma circunstância. Não é simplesmente qualquer coisa encontrada aí. Salvação é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré.
É esse Jesus que pregamos. É esse Jesus que salva, que transforma. É esse Jesus que muda as realidades. Irmãos, eu me lembro o dia que eu vim para Jesus. Meu coração estava que não cabia no peito. E eu resisti, vou te falar uma coisa, eu resisti, viu? Porque passou, vou te contar aqui só por alto. Minha mãe inventou moda de ir no culto dos irmãos. E quando eu cheguei no culto, irmãos, eu tinha prometido a ela que eu ia num culto com ela. E ela estava buzinando na minha cabeça. Quando eu cheguei no culto, era o irmão que mais gritava na igreja. Você fala assim, Hugo, você está gritando também, fica calmo, a gente vai chegar lá, calma. Irmãos, eu tive pavor, eu sentava na cadeira, eu queria ir embora. Só que ao mesmo tempo que eu tinha aquela repulsa, algo dentro do meu peito estava falando, ei, eu tenho algo melhor para você. Ei, essa vida que você acha que está levando não é vida, é morte. Eu sou a vida para você. Ei, se você quiser, você pode vir. Ei, se você quiser, eu te dou mais fé. Ei, se você quiser, eu tenho mais para você. Ei, se você quiser, você não vai ter mais sede. Ei, se você quiser, eu sou o pão da vida. Coma e seja salvo. Tudo aqui dentro. E o cara gritando. A hora que eu falei assim, chega, não estou entendendo mais nada, eu estou no meio desse negócio, no meio de um tal de um culto, que o cara está ali em cima gritando, e eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui dentro, meu peito parece que vai explodir, eu vou levantar daqui agora e eu vou embora. A hora que eu levantei, a minha mãe me deu um solavanco no braço, ela me deu um puxão no braço, eu sentei de volta, ela apontou o dedo para mim e disse, senta aí, me deu a sua palavra, agora ouve o evangelho. Do jeito que eu sentei ali, com o puxão dela, eu fiquei. Sem entender muita coisa, mas querendo ir correndo lá na frente aceitar Jesus. Mas não aceitei não. Foi dando um domingo, foi dando outro domingo. Chegou o momento que eu falei assim, eu não dou conta mais. Eu tenho que entregar minha vida para Ele, porque eu já não consigo mais. Eu tenho que me derramar diante dele, porque ele pagou um preço que eu não poderia ter pago. Irmãos, eu não era nem tão letrado, nem tão estudado. Até hoje eu não sou, não que eu tenha atingido algum nível de alguma coisa. Mas presta atenção, o evangelho é simples, mas também profundo. Deus está falando nessa noite. Eu tenho uma fé que está perseverando na sua vida, que quer te encontrar no lugar onde eu marquei, que quer derramar vida, que quer derramar transformação, que quer derramar novidades para você, independente do que aconteça nessa terra. Irmãos, eu fiquei. E os anos foram passando e as coisas foram acontecendo. E muitas das vezes, quando eu pensava em largar Jesus, e não acho você, que isso é só coisa da sua cabeça, porque teve um momento na minha vida que eu pensei, você talvez vai me perguntar, você conseguiu? Não deu. Porque tinha algo aqui dentro de mim que estava falando, cara, tu está querendo o mundo, mas eu tenho coisa melhor para você. Tu está querendo a terra, eu tenho o céu. Para com isso. Você está querendo coisas que são esdrúxulas, coisas que não prestam, que têm prazo de validade. Mas eu estou te oferecendo coisas que são do céu, coisas que não são perecíveis, coisa que a traça, a ferrugem não consome. Aquilo que eu tenho prometido para você. Irmãos, é loucura isso. Deixa eu ir para Jesus, não vou ter mais problema. Evangelho não é comodidade de vida, evangelho é novidade de vida. Nele, custe o que custar. O porquê do silêncio é para você pensar, é intencional. Por que uma fé perseverante me lembra do passado? Porque a mesma fé que te lembra do passado, ela está dizendo, a fé que não sucumbiu em Cristo Jesus lá atrás, não é a fé que vai te deixar sucumbir hoje.
A fé que não sucumbiu no passado, não sucumbirá no seu presente. Uma fé que persevera, ela vai te colocar para pensar naquilo que passou. Irmão, quanta luta tu não já passou e tu já parou para pensar assim, cara, eu achei que eu não fosse resistir, mas hoje eu consegui chegar, eu consegui romper, eu consegui passar, e Jesus me ajudou, Jesus me fortaleceu, Jesus, ele simplesmente fortaleceu as minhas pernas para que eu continuasse a caminhada proposta. É só comigo isso, gente? Teve um momento da minha vida que eu achava que tinha um problema e não ia para frente. Aí quando eu dava por conta, desesperava, irmão, desesperava. Podia ficar ninguém do meu lado, ficava... Aí quando dava a hora que o negócio acontecia, Jesus ia lá, resolvia. Aí eu parava e pensava assim, não morri. O problema se resolveu. A minha fé continua aqui, me guiando no caminho que ele me propôs. Espera aí. Você não vai morrer. Você não vai sucumbir, você não vai naufragar. Por quê? Porque a tua fé está naquele que acalma o mar. A tua fé está naquele que tem o poder para criar todas as coisas, para transformar todas as coisas, sejam elas visíveis e invisíveis. Ele tem poder. Agora, uma fé que me convida a refletir o meu passado, no mínimo, ela é uma fé que quer me posicionar no meu presente. A fé que me convida a analisar o meu passado, essa fé perseverante, é a mesma fé que quer me posicionar no meu presente. Posicionamento. Quem anda em fé precisa se posicionar. Versículo 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, uma fé perseverante, ela te posiciona no seu presente, porque a tendência diante das provações e das perseguições é o quê? É você retroceder, é você parar, é você estagnar, é você desistir, é você cancelar os planos de Deus, é você falar não quando Deus está dizendo sim. A tendência é você parar. E por mais difícil que sejam as provações, por mais difícil que seja simplesmente as perseguições, eu quero te falar algo. O quê? Abandonar a fé em Jesus Cristo não é para nós. Eu vou repetir isso para você. Abandonar a fé em Jesus Cristo não é uma opção para nós. E gente fala assim, quando você aperta a porca da vida da pessoa, a pessoa, ai, vou morrer, vou largar Jesus. Irmãos, o que Jesus tem a ver com isso? Prova todo mundo passa, todo mundo está suscetível a isso, a simplesmente ser perseguido, a ter uma tensão em sua vida, um conflito, alguma coisa que seja difícil de se resolver. Aí o que tu faz? Vamos descontar Jesus. Ah, estou largando Jesus. Não, querido. Não. Não é uma opção para nós abandonar a fé em Jesus Cristo. Não é uma opção para nós simplesmente retrocedermos. Mas Hugo, o que a gente faz quando a provação, quando a perseguição, quando essas coisas aparecerem na nossa vida, e elas vão aparecer? 2 posicionamentos são necessários. O primeiro, ele vai falar claramente, não abandoneis. Irmão, está no imperativo, está falando assim, não é para abandonar. Não abandone a sua fé. A fé que persevera, ela não pensa em abandono, ela pensa em prevalecer, ela pensa em continuar, ela pensa em ser constante.
É como se alguém virasse e dissesse assim: pode acontecer o que tiver que acontecer, doa o que doer, custe o que custar, mas eu continuo com Jesus. Eu quero apenas te lembrar que o ato de abandonar, irmãos, alguma coisa pode provocar, mas no fim, quem abandona, escolhe abandonar. Quem abandona a fé em Jesus, escolhe abandonar. Simplesmente abandona aquilo que ele vai chamar de a vossa confiança. Quem é a nossa confiança? Para quem crê, para quem conhece Jesus, para quem foi iluminado. A nossa confiança é Jesus. Não é o próximo, não é o governo, não é o sistema, não é nada disso. A nossa confiança é Jesus. Talvez aqui a pressão externa tenha feito você titubear. As circunstâncias estão agitadas demais e tem feito você pensar: esse Jesus não vale a pena. Esse Jesus aí, não sei não. Eu me converti, eu fui para Jesus, precisava, eu tenho um certo alimento com Ele, eu consigo me relacionar ali, mas eu estou achando que esse Jesus aí não é para mim não. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: a sua necessidade não é resolução de circunstâncias externas. A sua necessidade é de relacionamento com Deus. E a única forma de você conseguir se relacionar com Deus é por meio daquele que é o vivo e único caminho, Jesus Cristo de Nazaré. A sua necessidade não está em resolução de circunstâncias, por mais que seja necessário, e muitas das vezes é vital. Mas eu quero que você entenda que abandonar a Cristo não é uma opção. Tem horas que a pressão é interna, não é nem externa, é ou não é? Tem horas que você pensa uma coisa, aquilo não sai conforme: vou largar Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Irmãos, vamos lá. Vamos lá. Ele vai falar aqui: não há nela, em quem? Na confiança, na vossa confiança, a grande recompensa, grandioso galardão. Existe uma recompensa, e é exatamente essa ênfase que o autor aos Hebreus está dando, porque ele está falando: olha, não olha para o que está acontecendo à sua volta, olha para aquilo que vai acontecer, para aquilo que é a promessa, para aquilo que é a recompensa, para aquilo que está estabelecido pelo próprio Deus. Olha para isso, irmãos, presta atenção. Por que a caminhada se torna tão cansativa? Algo porque eu não estou preparado. Não é questão de preparo. Porque quando Cristo te salvou, você não estava preparado para nada. Você estava morto, seus delitos, seus pecados. Morto não fica preparado para nada. Então já não é uma questão de preparo. É a questão de quê? É a questão de ótica. Por quê? Se torna cansativa a caminhada porque você está focando no meio, na caminhada, e não naquilo que é o lugar onde você deve chegar. Por que alguém corre uma maratona? Se mata, meses antes se prepara, a pessoa está ali, abdica de um monte de coisa, de agenda, abdica de tempo, abdica de estar com família, com isso, com aquilo, para poder treinar, para se empenhar. E às vezes treina de uma forma impossível, insana. Corre, caminha, está ali direto. Por que a pessoa se entrega tanto? Por que ela se deixa gastar tanto? Porque a paisagem do caminho que ela vai percorrer, que ela vai desfrutar? Não, porque ela entendeu que lá na chegada, a conquista, ela é melhor. Ela entendeu que a conquista para a chegada, porque Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel. Fala comigo assim: Ele é fiel. Mais forte, igreja, Ele é fiel. O segundo posicionamento que é possível ver aqui é que o autor aos Hebreus fala o que é necessário para nós. E ele vai dizer: é necessário perseverar. Perseverar.
Hugo, o que é perseverar? É ser constante, é permanecer, é continuar. Irmãos, eu quero que você entenda algo. A fé que persevera, ela não abre brechas para intensidade, ela abre brechas para constância. A fé que persevera não dá lugar para intensidades, por mais que seja bom, por mais que seja válido. A fé que persevera, ela é constante. O autor está dizendo, vocês não precisam de mais fé para passar por isso. Você já tem. Ele está falando, é necessário agora perseverar, não abandonar e também perseverar. Não abandonar e também perseverar. Sabe o que é interessante? Tem gente que não abandona, mas também não persevera. Tem gente que não abandona, mas também não persevera. Quantas vezes, irmãos, você não abandonou e percebeu que continuar naquilo que você não abandonou ia só te fazendo mal? Por que faz mal? Porque você em si mesmo não se posicionou ao ponto de perseverar naquilo que é a conquista necessária. Quantas vezes você não passou por algo, por alguma situação e viu que mediante as impossibilidades, se você tivesse insistido só mais um pouquinho, você teria conseguido? Quantas vezes você abriu mão de coisas, de promessas, de conquistas, porque não conseguiu perseverar? Você não abandonou, mas também não perseverou. Por que você teve essa percepção de que faltava só um pouquinho? É porque a promessa, na verdade, ela estava a um passo de perseverança de você. Meu convite para você nessa noite é continuar perseverando. Perseverando na crença de que Cristo Jesus, por mais que haja o que houver aqui nessa terra, um dia Ele vai voltar e nós o encontraremos face a face, nós o beijaremos, nós o abraçaremos, nós o veremos como realmente Ele é, porque Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor da nossa fé. É aquele que nos comprou com preço de sangue. Persevere mais um pouco. E o último efeito que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é que uma fé perseverante, ela te estabelece no futuro. A fé perseverante te lembra do seu passado, te posiciona no seu presente e te estabelece no seu futuro. Por quê? Porque não vai haver futuro se Ele não te lembrar do que você já passou e te posicionar à altura do que Ele está fazendo. Não desista dele, não desista da fé nele. Hebreus, capítulo de número 10, verso 36, parte B, vai dizer: havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmão, o que é uma promessa? Promessa é a afirmação de algo que se dá, o que vai acontecer. É uma palavra liberada para um futuro, seja ele próximo ou seja ele distante. Se tem uma promessa, algo vai acontecer. Se é da parte de Deus, confie. Por quê? Porque Deus libera palavras como promessas para estabelecer realidades na terra, quando nos céus elas já estão o quê? Existindo há muito tempo. Se tem promessa, está tudo certo, irmão. Não importa o tempo. E existe aqui uma promessa naquele que é o sacrifício perfeito, porque a palavra continua, o autor aos Hebreus volta no Antigo Testamento e traz: olha, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, Igreja Batista da Lagoinha, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Não somos daqueles que retrocedem,
uma opção. Não é uma opção. Existe uma promessa. Ele é fiel para cumprir. Nós sabemos que vai acontecer, mas é no tempo dele. Porque o autor aos Hebreus vai dizer, olha, havendo feito a vontade de Deus, havendo feito, alcanceis a promessa. Você faz a vontade, agora você espera. No tempo certo, no tempo oportuno, a promessa virá. Que promessa é essa? A promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele breve voltará. Ele precisa ser o foco da nossa vida. Jesus breve voltará. A minha pergunta para você nessa noite é: como é que você vai ser encontrado? Porque a palavra diz que é como um piscar de olhos. A minha pergunta para você nessa noite: como você será encontrado? Uma fé perseverante, ela te lembra do teu passado, te posiciona no teu presente e cria expectativas sobre o teu futuro. Hugo, do que você está falando? Expectativa em quê? Não é em quê, querido? É em quem? Não é em quê, querido? É em quem? Quem é que gera expectativa no nosso coração? Quem é que move o nosso coração? Quem é que faz queimar o nosso coração? Porque nós somos incendiados, completamente apaixonados. É por aquele que é o autor da vida e que entregou a sua vida em favor de nós, para que entregássemos para ele a nossa morte, para que vivêssemos a vida que é dele. Aleluia! Pregamos uma fé perseverante em Jesus. O justo vive pela fé e não pelas circunstâncias. Hugo, isso é básico, a gente conhece, a gente sabe Bíblia. Legal, por que a gente não se lembra todos os dias? O justo vive pela fé e não por circunstâncias. Não é o que está vendo, não é o que está sentindo, é pelo que está crendo. É pelo que se crê que você vive. Não é pelo que você sente, não é pelo que você ouve. Eu quero que você preste atenção em algo. Talvez você tenha chegado aqui na noite dos milagres, precisando de um milagre. E aí o pregador da noite vem com uma palavra sobre uma fé que persevera em Cristo Jesus. Você sabe o que Cristo fez por você, querido? Ele pagou um preço que eu e nem você poderíamos pagar. Ele se colocou no lugar de orfandade, desamparo e desamparo, que era o nosso lugar. Ele se colocou no lugar de maldito e de enfermo, em que agradou ao Pai moê-lo, agradou ao Senhor moê-lo, para pagar o preço que eu e você não poderíamos ter pago. Uma fé que persevera, ela se lembra que Jesus pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Uma fé que persevera é uma fé que te diz: não é para você retroceder, porque Ele não se compraz do retrocesso na fé em Cristo Jesus. Haja o que houver, doa quem doer, custe o que custar, nós continuaremos a caminhada proposta por Cristo Jesus. Apenas para terminar, o autor aos Hebreus aqui nesse último versículo, ele vai dizer: nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ele está claramente destacando dois grupos de pessoas: os que retrocedem e os que creem. E fica claro para nós aqui que o primeiro, ele é aquele grupo que vai perecer, mas o segundo é aquele grupo que vai chegar
na promessa com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A minha pergunta para você nessa noite é: em qual grupo você quer ficar? Em qual grupo você quer ser encontrado? Naqueles que perseveram, naqueles que não retrocedem, naqueles que não esmurecem, naqueles que não param, porque entenderam o chamado de Cristo Jesus, porque entenderam o valor de Jesus Cristo na sua vida, o sacrifício perfeito? Ou você vai esmorecer e permitir que as circunstâncias e o mundo, juntamente com Satanás, te tomem e te roubem a salvação da sua alma?